Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao lançamento do livro O que faz falta, 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia. Esta publicação assinala 5 décadas de reflexão, criação e crítica na arquitetura em Portugal em tempo de democracia, reunindo ensaios de diversas figuras da área e material associado à exposição homónima. No final do evento, será possível adquirir o livro e conversar com os autores para dedicatórias. Muito obrigada pela vossa presença. Chamamos Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura, para fazer a intervenção de abertura. Ora, muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui num dia tão festivo, a seguir à comemoração do 25 de Abril, mais um ano. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, Sr. Vereador, Sr. Embaixador, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, nossos parceiros, cara representante da Fundação Marcos da Silva, os nossos ilustres convidados de hoje, representante do nosso Master Sponsor, o BPI, caros colegas, é um gosto estar, naturalmente, hoje aqui, a lançar um livro e abrir um debate que fala sobre a arquitetura portuguesa, o que faz falta. O desafio que se fez à equipa curatorial, aos curadores e amigos desta casa, também Jorge Figueira e Ana Neiva, muito obrigado por toda a atenção, empenho, carinho, esforço, dedicação, suor. Estas jornadas são sempre muito densas e, naturalmente, tenho que fazer aqui os agradecimentos a todos aqueles que estão envolvidos nesta publicação. O desafio que nós fizemos à equipa curatorial era relativamente simples. Não era fácil, mas era simples. Era fácil, ou seria simples, quando nós olhamos aquilo que foi a atividade dos arquitetos nos últimos 50 anos. Estamos a falar no período democrático, no pós-25 de Abril até aos dias de hoje. É uma exposição, a primeira, naturalmente, que faz leitura a partir de uma coleção de acervo que está ainda em constituição e que teve, naturalmente, algumas prioridades na sua constituição, também para dar resposta a uma leitura que era precoce, nós sabíamos, que é difícil para o afastamento temporal quando se chega à contemporaneidade, ao momento em que estamos, e, portanto, é também um desafio para os curadores olharem para o dia de hoje. Mas o papel dos arquitetos e da arquitetura, do trabalho que eles produziram, é fundamental para nós concretizarmos os princípios de Abril. Se hoje nós temos cultura, se temos educação, temos saúde pública, se temos escola pública, se temos habitação, ainda que numa crise que se estende até aos dias de hoje, deve-se, nessa resposta, ao trabalho dos arquitetos. Ou seja, sem escolas, sem museus, sem hospitais, sem centros de saúde, sem habitação, os princípios de Abril teriam-se esfumado, ou sendo apenas princípios, não chegando à realidade, no fundo, de toda a população. E o que se trouxe aqui a esta casa, a Casa da Arquitetura, era um pouco qual foi o contributo que os arquitetos deram, que se formalizou naturalmente num trabalho que não é fácil, que é fazer uma escolha que não naturalmente pretende ser de todo um best-of, mas uma leitura crítica sobre aquilo que foi produzido pelos arquitetos portugueses nos vários momentos da nossa democracia, e tivemos momentos bastante diferentes. Basta visitar a exposição e perceber, através dos seus núcleos, a definição que foi feita desses momentos. Momentos bons, por um lado, momentos mais difíceis, por outros. No momento chegado hoje, em que o reconhecimento dos arquitetos é elevado na sociedade portuguesa, mas nem sempre compreendido a sua prática profissional. Nós temos feito uma reflexão com a Ordem dos Arquitetos, que muito nos tem acompanhado nas preocupações que a Casa da Arquitetura tem. Hoje em dia, a arquitetura é talvez
a área do saber em que Portugal é mais distinguido lá fora, em que Portugal tem mais reconhecimento, mas nem por isso a atividade da arquitetura, do arquiteto, é em Portugal das mais fáceis. E hoje o mundo mudou, o contexto internacional é muito exigente, os arquitetos portugueses confrontam-se com a necessidade de atualizar a sua forma de produzir a arquitetura, a sua forma de pensar a cidade, para responder a questões muito concretas, desde as alterações climáticas à necessidade e a urgência de produzir mais rápido e melhor as questões da pré-fabricação, da circularidade dos materiais, para conseguir levar, não só em Portugal, mas também noutros contextos, muitos deles, como temos verificado à porta da Europa, de novo a guerra, como é que se trabalha para dar resposta a contextos tão gravosos como estes. E esse é o desafio que hoje se põe aos arquitetos portugueses. O título escolhido pelos curadores para esta exposição é O que faz falta. Não é só animar a malta, seguramente, mas faz-nos pensar sobre o que faz falta para o futuro. Matosinhos é, sem dúvida, um território privilegiado e, portanto, nós sabemos que, infelizmente, aquilo que se foi construindo no território de Matosinho, desde logo no período democrático, com o primeiro concurso público, que foi a sede do município, não é uma realidade que se estende a todo o país. Aquilo que era Matosinhos no pós-25 de Abril, com um enorme número de famílias a viverem precariamente em barracas, e a transformação que se fez na sua habitação, vários prémios nacionais de habitação ganharam a sua forma com projetos feitos em Matosinhos. E, portanto, sabendo que, inclusivamente, o poder local ganha aqui uma expressão de forma muito expressiva, dizendo assim, e positiva, tendo inclusivamente Matosinhos, na sua presidente também, a presidência da Associação Nacional de Municípios, que foi fundamental o poder local para conseguir concretizar muitos dos trabalhos feitos pelos arquitetos, muita da encomenda feita pelos arquitetos. Está expresso numa magnífica exposição, que naturalmente, se fôssemos fazer cada um de nós a sua escolha, seria uma escolha diferente entre todos dos projetos que os arquitetos fizeram neste período da democracia, mas eu acho que uma exposição muito bem conseguida, muito equilibrada e muito transversal na forma como olhou para a produção arquitetónica em Portugal. Chegou o momento, e agradeço também à equipa da casa, de lançarmos o livro. É um livro que pretende ser naturalmente muito mais do que um catálogo da exposição. É um livro que leva reflexões e pensamentos que convidamos pessoas fora também da arquitetura. É muito importante nós termos a nossa imagem sobre aquilo que nós somos enquanto profissionais, cá dentro em Portugal, mas é muito importante olharmos para como é que lá fora se nos vê a nós e a nossa produção, e também como é que a sociedade, pessoas de outras áreas profissionais, olham para a arquitetura e para a produção. Neste caso, a produção portuguesa, nestes 50 anos de democracia em Portugal. Portanto, as minhas últimas palavras são, naturalmente, primeiro, para desejar um bom diálogo que vamos ter aqui com os convidados que foram ensaístas do catálogo. Dois deles não estão cá, mas quiseram tentar deixar uma mensagem gravada, e agradecer naturalmente ao Jorge Figueira e à Ana Neiva, mais uma vez, pelo seu empenho e trabalho. Desta vez não temos o catálogo no final da exposição, ainda temos algum tempo de exposição para ter um catálogo. É um desafio que a Casa assumiu com a nova equipa editorial coordenada pelo Fernando Serapião, editor-chefe, e que tem também o Nuno Martins e o Miguel Arroio, e uma nova diretora, Ana Pinto, que irá ter a incumbência que nas próximas exposições nós consigamos ter o catálogo logo num primeiro momento. Há também, naturalmente, um agradecimento dentro da equipa da Casa à Carla Barros,
que levou parte deste trabalho nas suas mãos. Aos designers, eu acho que há também aqui eu não os estou a ver aqui, mas estão aqui alguns, estão ali exatamente aqui atrás, Ana Rezende e ao João Castro. Agradecer ao Ateliê do Corvo, porque não fazem naturalmente o livro, mas fizeram a exposição e ajudaram a estruturar a maneira como nós visualizamos hoje no espaço essa seleção curatorial, a Desirê Pedro e ao Carlos Antunes. Agradecer à Norprint, ao Carlos, todo o empenho para que hoje consigamos ter, neste momento, aqui um livro ainda quentinho, a cheirar a novo, e é para nós um grande orgulho. E, por fim, agradecer ao Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa pela sua presença, ao José Maçãs de Carvalho e à colega Marta Bogeia, que do Brasil se deslocou até aqui, dizer que são naturalmente muito bem-vindos. A vossa participação foi muito importante para enriquecer esta visão que os curadores escolheram na total liberdade de abril, para escolherem os nomes que entendessem importantes trazer à discussão. Vocês foram os eleitos e, portanto, essa responsabilidade naturalmente não cai sobre a Casa da Arquitetura, cai sobre os curadores e seguramente foi uma boa escolha e, portanto, eu próprio estou muito desejoso de vos ouvir falar. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Houve já uma visita à exposição, muitas outras atividades teremos sobre a exposição Casa da Arquitetura, mas sabemos, todos nós sabemos, que muitas vezes o que fica das exposições e dos trabalhos que os arquitetos fazem são os livros. Muitas ideias nunca chegam a ser concretizadas, muitos projetos nunca chegam a construir, mas os livros, e daí a importância dos livros, fazem de alguma maneira uma resenha, uma fixação desse conhecimento e uma perpetuação da informação que nós queremos que continue para além do tempo presente. A todos, muito obrigado e parabéns a todos que contribuíram pelo livro. Muito obrigado a todos. Convidamos agora ao palco os curadores da exposição e organizadores do livro, Jorge Figueira e Ana Neiva, bem como os ensaístas convidados, Francisco Seixas da Costa, José Maçãs de Carvalho e Marta Bogeia, que tomarão lugar nas cadeiras junto ao púlpito. Damos agora a palavra à Marta Bogeia, que fará a comunicação de abertura com o título Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta. Vamos ver se me entendo com essa altura. Parece bem. Eu quero agradecer de início essa possibilidade de estar aqui fazendo essa espécie de chegada, de uma conversa que vai ser de todos nós. Quando eu comecei o texto que escrevi para o catálogo, eu fui no embalo da música, o que faz falta. Eu não conhecia a música. Depois percebia que a melodia me era familiar, mas eu não tinha exatamente consciência da sua letra. Quase como uma cantilena que se ouve talvez pelos meus pais, por algum amigo, por algum avô. Quando eu retomei a música, e sempre um pouco no Brasil, de certa forma, na expectativa da melancolia do fado, me surpreendi com a percussão. E uma percussão que marcava uma espécie de vibração, como todos os tambores, de convocação e de festa. E, na dinâmica dessa percussão, eu fui percebendo a coragem e a denúncia da canção portuguesa. Essa condição de uma espécie de chamado, uma dança de resistência, uma maneira de entoar uma música que convoca o corpo a uma
prontidão, há uma disposição, que não é aquela música que nos embala num simples aquietar do mundo, mas que faz o mundo vibrar, e por vibrar nos convoca a vibração. Eu me dei conta, com esta frase, quando sabes que vai haver dança, o que faz falta, que antes de pensar no bailado apenas, a dança me ensejava a pensar, pelo contexto da música, naquilo que, de maneira coloquial, no Brasil, às vezes dizemos. E imagino que, na matriz da nossa língua, vocês, também, de certa forma, talvez venha daqui. Quando digo eu dancei, não quer simplesmente dizer me diverti, festejei. Às vezes eu dancei. Sofri perigo. Algo aconteceu comigo, eu dancei. Fui pego desprevenido, não podia lidar com aquilo. Esse lugar de um dançar ambíguo, que é um dançar pura festa, mas também sobretudo, um dançar que me ameaça, foi, para mim, sendo uma espécie de surpresa, porque ele aparece lá da metade, mais ao fim da música. Eu vou retomar a letra, naquilo que vocês certamente tão bem sabem, muito melhor do que eu, aos saltos. Quando a corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta é avisar a malta. Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta é animar, acordar a malta. Quando nunca a infância teve infância, e como sabemos no Brasil disso, o que faz falta, e aqui a frase, quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar e, na mesma estrofe, empurrar a malta. Quando um cão te morde a canela, o que faz falta? Quando a esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta? Uma realidade tão ameaçadoramente presente no mundo. E ele retoma: animar, empurrar, agitar, libertar. Se o fascista conspira na sombra, hoje em dia, sem constrangimento, à luz de um céu esplendoroso feito esse, o que faz falta? O que faz falta é avisar, mas também dar poder à malta. Foi ouvindo o que faz falta, um pouco sem saber o que poderia eu dizer. Uma pessoa que vive a geração da ameaça da ditadura pela história dos pais, pela memória de uma espécie de confusão na infância e depois por uma historiografia que, ao mesmo tempo que esclarece, matiza, cria outras vertentes, eu acabei voltando a Tanto Mar. Esse, sim, uma música muito presente no nosso imaginário de celebração da conquista portuguesa. E era uma música que, na minha memória, vinha muito na voz do meu pai num jogo de provocação e encorajamento com a minha mãe. Eles, dois professores fundadores da Universidade Federal do Espírito Santo, viveram de dentro da universidade a nossa ditadura e, portanto, como quem diz, cautela lá, porque vamos, avançamos e temos o que celebrar e o que cuidar. E, para minha surpresa, eu encontrei a música de Chico Buarque em duas versões. Me dei conta de que eu conhecia a versão de 1978, não a de 1975. Em 1975, quando ele concebe a música e a letra, a música foi censurada. Ela seria apresentada num show com Maria Bethânia, no Canecão, e eles impediram que a música fosse tocada. A música fica arquivada, e quando ele tem liberado, num primeiro pequeno gesto de liberação de possibilidades, em 78, ele reescreve a letra. Mantém exatamente a mesma musicalidade, mas reescreve a letra. Das 4 estrofes, ele só preserva a que nós mais conhecemos, que também é aquela que vai falar, sobretudo, dos nossos países, da vizinhança e da distância. E a estrofe que ele preserva, que é a terceira, é: sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso navegar, navegar. A primeira, em 75,
estava escrito assim: sei que estás em festa, fico contente, e enquanto estou ausente, guarde um cravo para mim. Em 78, ele reescreve essa estrofe nos seguintes termos: foi bonita a festa, fiquei contente, ainda guardo, renitente, um velho cravo para mim. Esse é o título que eu acabei adotando naquele momento para o texto. Ainda guardo, renitente, um velho cravo para mim. Na segunda estrofe, em 75, ele escreve: eu queria estar na festa, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Em 78, ele substitui por: já murcharam tua festa, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Esse deslocamento de uma espécie de campo eufórico, cedendo lugar a uma cautela mais resistente do que efusiva, em apenas 3 anos, é bastante surpreendente. Talvez não só pelas realidades daqui, mas pelas marcas e a experiência brasileira, da maneira como as nossas alternâncias se dão. A última estrofe é quando ele termina, e Chico escreve: lá faz primavera, cá, no Brasil, neste caso, estou doente, manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Ele substitui em 78 por: canta a primavera, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. A expressão cheirinho de alecrim é uma expressão que vem da tradição africana, com uma espécie de alento quando você está fragilizado e essa pequena erva vai te recolocar animado. A mim chama a atenção, sobretudo, e nesse momento me dirijo celebrando a importância, a coragem e a beleza da exposição. A atenção a uma semente que, se não se protege criteriosamente, não renasce e não brota. E nós sabemos que as sementes são frágeis. No momento que a gente está de mundo, e o Nuno criteriosamente nos lembra, poder, em algum canto de jardim, neste canto, neste jardim, neste canto, neste país, celebrar a democracia é uma espécie de cantilena que convoca os outros a talvez também ter a coragem de não se distrair. Eu preparei essa conversa ouvindo atentamente Zé Afonso e acabei rememorando, pelas associações livres, que só os psicanalistas sabem explicar, uma obra do Wolfgang Leib, que se chama Milkstone, Pedra de Mármore. Wolfgang Leib é um artista alemão, nascido na década de 50. Predominantemente, ele é conhecido como escultor, mas é um artista que trabalha com muitas linguagens. Ele vive e trabalha em uma pequena vila no sul da Alemanha e mantém estúdios também em Nova York e no sul da Índia. E essa obra, que hoje é do acervo do MoMA, é uma obra de 1978, ela é uma pequena peça de mármore. Ela tem 56 por 46 centímetros e uma espessura, uma altura de 5,7, com uma suave depressão no centro. Um mármore branco, como uma pedra de leite. E o que traz de peculiar esse trabalho, que, ao me organizar para conversar com vocês hoje, me fez lembrar, é que ele tem uma pequena notícia que faz toda a diferença, sobretudo em dinâmicas expositivas. Ela precisa ser banhada de leite, uma vez por dia, na totalidade desta suave depressão, como se fosse um pequeno lago líquido, da mesma cor e da mesma intensidade que a pedra, que vai sendo absorvida pela pedra ao longo daquele dia. E no dia seguinte é preciso de novo banhá-la. E no dia seguinte é preciso de novo banhá-la. E no dia seguinte, mais uma vez. A pedra de leite de Wolfgang Leib nem sempre é aceita em exposições. Ela exige um trabalho de produção, de acompanhamento de educativo muito intensa. Que obra exige esse cuidado permanente? Que obra exige esse, mais uma vez, hidratar? E quando ela vem,
ela, de certa forma, é aquela peça que vai fazer a todas aquelas pessoas envolvidas naquela exposição uma espécie de engajamento, de não esquecimento, de reconhecimento de que será preciso assegurar aquela semeadura, aquela hidratação, aquela manutenção daquilo que é vital e que será transformável na aparente inércia de um mineral, que é o mármore. A questão me parece relevante. A questão que transparece no título da música, que é um cuidar festivo e atento e muitas vezes contundente. A questão de uma gentileza que se desdobra em não se distrair. A atenção de que será nesses gestos aparentemente mais corriqueiros que nós conseguiremos assegurar uma certa estratégia de preservação de um certo modo de viver e de estar no mundo. E, de certa forma, a curadoria do Jorge Figueira e da Ana Neiva fazem esse presente para nós. Talvez como a pedra de leite do Wolfgang Leib, eles exigem que a gente relembre, alimente, acalente, e que encaminham esse título também a um porvir, também aquilo que nós viremos a fazer das nossas decisões, dos nossos gestos, das nossas ações no mundo. Sobre a eterna luta de um mundo menos injusto. Não ousaria dizer que virá a ser justo nem igualitário, mas por uma tentativa democrática de alguma equiparação. Essa exposição vem em boa hora, e a partir desse momento eu cito Viveiro de Castro, falando de outra obra, porque, claro está, a hora está péssima. Viveiro de Castro escreve isso, ele é um antropólogo brasileiro dedicado às questões indígenas, muito antes dessa questão ser uma questão hegemônica, portanto, como uma primeira condição de resistência, e ele escreve isso no prefácio que ele faz ao livro do Bruno Latour, Diante de Gaia, 8 conferências para o Antropoceno, e ele vai lembrar que aquele livro, inclusive na tradução brasileira, acontece durante o governo bolsonarista. E que a hora de entender, e todos sabemos o que isso significou, inclusive em termos de políticas ambientais, além de políticas humanitárias. Essa condição de que vem em boa hora porque a hora está péssima, não precisa ser assunto só dos arquitetos, afinal ficamos sobressaltados com qualquer nova eleição que ocorre no mundo, mesmo que não vá nos atingir diretamente como país, na lógica dos nossos trânsitos. Há um traço na maneira de estar da exposição, retomada aqui na lógica do catálogo, na maneira de expressar a exposição espacialmente, na maneira de apresentar os desenhos e essa flutuação, que para mim é muito relevante. Ela se dirige a toda a gente e convoca toda a gente a, de certo modo, acatar ou entender ou se permitir reconhecer que ela é um elemento, a arquitetura e o urbanismo, fundamental das nossas experiências, mas não porque precisamos saber dos conteúdos ou das suas maneiras de linguagem, mas porque ela pode, como a música, nos encantar e nos encarnar. Eu voltei, na escritura do texto que está no catálogo, a um livro que eu tinha tido contato, talvez os primeiros contatos que eu tive com a produção portuguesa, do Manuel Graça Dias, Ao Volante na Cidade. Naquele livro, uma maravilha de perspectiva, uma entrevista feita enquanto alguém conduzia esse entrevistador pelos caminhos da cidade. No momento em que ele vai a Guimarães com o Távora se dedica a falar sobre azeitoneira, não é? Oliveira. E o Távora vai se dedicar, no centro histórico, exuberante, surpreendente, edificado, de Guimarães, ao trabalho com a Oliveira. A Oliveira que estava lá, que depois foi retirada, que depois retorna e que é cuidada. Todos que conhecemos o exímio artífice que foi o arquiteto,
a competência surpreendente com que lia o mundo e atuava no mundo através da arquitetura, se dedicar a ler o centro por aquele aspecto, para mim, foi uma notícia muito poderosa. Ali, talvez, pode ser uma espécie de imaginação livre minha, me pareceu que o arquiteto estava também nos lembrando disso. Todo este encanto deste centro, se não se cuida da oliveira, não conseguirá perdurar. Há ali um jogo muito bonito de ler um público alargado, de falar para toda a gente, que eu entendo que essa exposição faz com maestria. E reconhece que a potência dos lugares, do traçado dos lugares, é muito mais eloquente e muito mais difícil de conter do que qualquer retórica. Talvez por isso os arquitetos sejam sempre perseguidos muito rapidamente. Porque, sim, como por portas onde não há. Como controlar fluxos se os fluxos são libertos. Como assegurar uma espécie de hierarquia, de domínio, se eu puder induzir um corpo que se sabe é o mesmo resto do chão. Me parece tudo assunto técnico. Não, ali só pôs um pequeno sobrelevado, imagina. Aqui abriu porosamente o espaço. Nós vivemos, curiosamente, isso na FAUSP, durante a pandemia, a necessidade de fechar aquele edifício. Porque precisávamos passar, lembre-se que o Brasil estava na situação que estava, vocês se lembram. Então, fazia parte também das resistências institucionais, criar mecanismos em que a vacinação fosse uma decisão institucional, não individual, como poderia parecer ser, como o Brasil conduzia aquela situação naquele momento. Então, era preciso que se apresentasse, quase como quem diz, sim, poderemos estar aqui, em respeito a todos, em confiança a todos. Não dá, o vigilante me dizia, maravilhoso, meu professor, isso não está funcionando. Olha aquele lá entrando. Eu dizia, sim, esse edifício, FAU Artigas, do Vila Nova Artigas, foi feito para ser uma espécie de sombra que protege, que acolhe e que você vai se inserindo nele até só então, nos espaços mais internos, encontrar, finalmente, os lugares de limite, portas, enfim. A arquitetura, portanto, e nesse sentido, celebra a Casa da Arquitetura, em fazer com que a casa seja uma casa que receba, através da arquitetura, o interesse de toda a gente com exposições dessa natureza. A estrutura feita, e me encaminho para concluir, na espacialização da exposição é muito eloquente, porque ela faz uma espécie de chão oportuno e faz flutuar a vibração de todo mundo. O chão decodificamos sobretudo nós, mas aquela vibração diz respeito a qualquer um. O ateliê do Corvo faz lindamente essa relação. Hoje, quando visitamos, era bonito ver que o não controle dos grupos vai fazendo com que uma coisa desague na outra e, ao mesmo tempo, as pessoas estejam juntas e livres. A hora é agora, o mundo está colapsado entre um autoritarismo delirante e uma retórica inócua de proteção das gentes, da continuidade da vida, do planeta, do ambiente, tudo aquilo que aparentemente está colocado como uma fala no mundo, não necessariamente está resolvido como uma condição de mundo. É hora de relembrar para seguir e ter, na coragem do que nos antecederam, a condição de valorar e saber resistir e reinventar. Eu celebro todos os arquitetos dessa mostra ao celebrar, e aí uma alegria, Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, Evoé Grandes Mestres. A minha emoção é porque eu estive no Batalha hoje, preciso confessar. E com o prazer e com a maravilha de poder conviver e aprender com vocês sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de ter me aproximado desde a distância, em confiança, por Jorge Figueira e Ana Neiva. Jorge, amigo já de longa data, cúmplice de vários pensamentos mundo. Ana, aproximada por Jorge na confiança de amigos.
e a beleza de ter podido realizar esse texto com muita liberdade e com muito engajamento por parte de uma curadoria que recebe com alegria a dinâmica e a dicção dos que vêm. Agradeço a equipe da Casa da Arquitetura, na figura do seu diretor, Nuno Sampaio. Endosso ao convite, a gentileza de me trazer para estarmos aqui juntos, fabulando um pouco mais. Muito obrigada. Bom, penso, sei que me estão a ouvir. Bom, boa tarde. Eu vou apenas aqui fazer a mediação para os nossos convidados. Queria agradecer a presença de todos, a presença amiga de todos nesta sala, num momento muito especial para nós. Queria agradecer à Marta Bogé a leitura tão sensível e tão próxima, como só entre Portugal e o Brasil existe no mundo. É uma relação única, que aqui foi provada mais uma vez. Queria muito brevemente fazer um agradecimento à Casa da Arquitetura por razões óbvias. Queria agradecer muito à Ana Rezende e ao João Castro o trabalho magnífico que foi feito no desenho deste livro, ao Ateliê do Corvo, sempre, o Carlos Antunes, a Desirê Pedro. E queria agradecer a presença destes extraordinários companheiros aqui do painel, o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, o professor José Macedo de Carvalho, Marta já falou, voltará a falar. Nós temos, penso, um pequeno vídeo do David Letterbarrow, que é a única figura em estrangeiro que vamos ter aqui presente. É um professor de Filadélfia, muito próximo da arquitetura portuguesa. E temos também no livro, como vocês poderão verificar, mas infelizmente não puderam estar aqui presentes, a Dulce Maria Cardoso, romancista, e a Raquel Lima, que é poeta e investigadora. Eu penso que, depois direi umas pequenas palavras, mas se calhar agora, se estão de acordo, iríamos ouvir o David Letterbarrow num pequeno depoimento filmado desde os Estados Unidos da América, esse sítio de quem se fala. I'd like to begin by thanking you for the opportunity to offer a few comments at this marvelous event. I deeply regret not being there with you, also that I have to send these comments in English, not Portuguese. In my text about CISA's architecture faculty, I try to make several points about architecture and democracy. Now I'll list just 5 of them. The first concerns democracy itself. Insofar as it's a form of government that's not for me alone, nor for any of you, but for all of us, I think an architecture of democracy should not concern a single building, but many of them, as they stand apart from and together with one another. In such an architecture, relationships are decisive, and no contemporary architectures make the primacy of relationships clearer than CISA's, relationships that disclose contemporary equivalents to historical forms, particularly the civic square, democracy's most familiar form. My second point is an ambitious and challenging one. I try to show that democracy is not only accommodated by buildings, the Greek boulaterion, the Roman Senate, or the English Parliament, but is also expressed by them, embodied in them. Architecture can both stage and show democracy, and as I've said, my case in point is the Porto Architecture faculty. This last observation leads directly to my third point, that the politics of a place, the architecture faculty, for example, can be expressed in the work's standing, bearing, and disposition. More precisely in this case, its facings and alignments. Geometry is obviously key here, but also the construction and configuration of elements that make the composition both palpable and legible. Another point, more implicit than explicit,
is that Caesar's work show how typologies are subject to morphologies, that local intensities, as they develop over time, exist today as fragments of urban order. Despite this, they have more force in an architecture of democracy than overall coherence. Ours is not a time to represent democracy with perfectly unified squares and plazas, but neither is it a time to forget what those spaces aspired to shape and to show. The last point I try to advance is the continued relevance of the dialectic between urban and rural conditions in the formation of places that can be called democratic. My thought isn't really motivated by ecological thinking, but I believe is entirely congruent with it. The buildings of Caesar's projects breathe the air of the wide landscape as freely as they do urban settings, taking no more than they need and wasting nothing. Thus, his architectures of democracy stand on soil and under skies that are as archaic as they are contemporary. Thank you very much. Obrigado. Bom, eu passava a palavra ao Sr. Embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, pelo amável convite que me foi feito para participar neste catálogo. O meu texto é aquele que não fala de arquitetura. É o único texto que verdadeiramente, porque mesmo a Dulce Maria Cardoso fala das casas do pai, e, portanto, o meu texto é aquele que pretende, e esse era o objetivo essencial, marcar um pouco o que é o cenário em que se projeta todo o trabalho que foi feito em Portugal ao longo destes 50 anos nesta área. A ideia era falar um pouco do modo como Portugal é visto no mundo, do modo como nos vemos a nós próprios e nos fomos vendo ao longo do tempo. E, em particular, isso ficou muito presente durante a exposição, nos vários tempos da exposição, sublinhar aquilo que foram esses também vários tempos destes 50 anos de Revolução. Eu devo confessar que fico particularmente agradado por poder ficar associado a isto. Eu era militar no dia 25 de abril de 1974 e portanto, tive o privilégio de acompanhar esse tempo e depois também tive o privilégio de fazer parte dos primeiros diplomatas que entraram a seguir ao 25 de abril, diga-se, aliás, os primeiros onde houve mulheres incluídas. As mulheres não eram admitidas na carreira diplomática. E, portanto, eu tive o privilégio de fazer parte daqueles que, no fundo, ajudaram a marcar a imagem do Portugal, do novo Portugal, do Portugal democrático, que, devo confessar, foi desde logo muito aberto e os braços estavam abertos para esse novo Portugal a seguir ao 25 de abril. E o texto que eu incluo neste livro, é uma espécie de um retrato. O texto tem como título Assim Estamos. Pode parecer um texto pouco ambicioso, mas é um pouco o retrato daquilo que foi a evolução da leitura que o exterior fez em relação a nós, das ambições que tivemos e também dos escolhos e até em determinados momentos da falta de vontade que em determinados momentos acabou por marcar essa nossa evolução. Este tempo é um tempo. O Jorge Figueira, na apresentação que fez de alguns desses momentos, e Ana Neiva também, sublinharam bem os diferentes tempos, em particular pela circunstância desta exposição ser marcada muito pela obra pública e pelo sentido da arquitetura no espaço público e daquilo que era feito não necessariamente pela obra privada, e nota-se bem, e notou-se bem, particularmente quando se falou da Troika, daquilo que foram os períodos de crescimento, os períodos de estagnação, de declínio, e do modo como, de certa maneira, Portugal é visto no exterior através disso. Eu sublinho no texto algo que é capaz de não ser muito confortável para as pessoas, que é a circunstância de Portugal ser visto no plano internacional durante muito tempo, felizmente as coisas estão a mudar, como um país não apenas antigo, mas um país velho. E, naturalmente, os 50 anos de Revolução alteraram muito isso,
mas não alteraram um outro aspecto que também não é simpático, é que Portugal é visto internacionalmente como um país frágil. É um país que não consegue sustentar o sucesso com muita força. É um país que se deixa facilmente cair em momentos de fragilidade que tem muito a ver com a incapacidade que nós temos de sustentar esse mesmo sucesso. Isso tem a ver com fragilidades próprias, tem a ver com dependências em que estamos inseridos. E, no fundo, a diplomacia portuguesa e os 50 anos da nossa ação lá fora é uma gestão de dependências. E é uma gestão de dependências que se faz através do aproveitamento das pequenas forças que se conseguem juntar, nomeadamente na relação com os países de expressão portuguesa, em particular com a questão da União Europeia. E tudo isso, no fundo, acaba por criar uma certa imagem de Portugal. Para essa imagem de Portugal, curiosamente, a arquitetura trouxe uma riqueza inesperada. Eu diria que é uma grande surpresa para o mundo a arquitetura portuguesa e o papel. E a arquitetura teve um papel extraordinariamente importante no prestígio e na modernidade da própria imagem de Portugal. Esse tal Portugal, país velho, país antigo, de certa maneira, nós somos abalados lá fora, ou as pessoas são abaladas lá fora, pela circunstância de haver uma arquitetura portuguesa que se projeta de uma forma vanguardista relativamente ao exterior e relativamente àquilo que era a imagem de que nós fomos aculturando o mundo. Isso é uma riqueza muito grande, é uma riqueza extraordinária que as pessoas provavelmente, na maioria das pessoas em Portugal, não há essa consciência. Eu recordo-me, estava a falar há pouco de uma conversa com o Oscar Niemeyer e ele a falar-me de Cisa Vieira, mas recordo-me, por exemplo, do que, quando era embaixador em Paris, o que é a ida de Cisa Vieira a Paris, a ida de Souto Moura a Paris, o apoio, o extraordinário impacto que isso tem no mundo da arquitetura em França. Isso é de uma riqueza imensa e que nos faz, digamos, dar um salto grande. A arquitetura, como se vê nesta exposição, acompanha os vários tempos. Ela também não faz mais do que sublinhar também aquilo que são os vários tempos da sociedade, os vários momentos dessa mesma sociedade e, em particular, os vários momentos do Estado. Porque a questão do Estado, que o Jorge há bocado referiu, é muito importante, porque a arquitetura da pequena casa tem importância sob o ponto de vista próprio, mas o papel do Estado e a maneira como o Estado se projeta naquilo que é a obra que a arquitetura faz é muito importante. E nós notamos que nos vários ciclos políticos, e isto não tem a ver com ideologias, há uma dimensão de suporte da arquitetura, umas vezes menos boa, outras vezes menos má, sofrendo elas próprias esses ciclos. O meu texto procura sublinhar isso mesmo, quer dizer, procura sublinhar os vários tempos de Portugal nestes últimos 50 anos, o modo como o mundo continua a olhar-nos, volto a dizer, um modo que é diferente daquele que era naturalmente há 50 anos, mas que não é diferente na consideração da tal fragilidade com que Portugal é visto no plano mundial. Por um conjunto variado de razões, nós não temos os instrumentos de riqueza que outros tiveram, mas de qualquer forma temos os instrumentos interessantes que nos pode dar esta complexidade histórica. O texto da Dulce Maria Cardoso é muito interessante nesse aspecto, porque cruza-se com isto, traz-nos um outro tempo de Portugal e esta, eu não diria facilidade, e até alguma ligeireza, com que nós passamos de um império que falhou, que teve o seu tempo histórico e que, entretanto, falhou, para uma opção europeia que não é pensada, contrariamente à ideia de que saímos agora da África e vamos agora para a Europa. Estas coisas não são feitas assim, são feitas por uma dinâmica própria da vida das pessoas e do sentimento das oportunidades. E nisso Portugal é provavelmente único, nessa capacidade de, com alguma leveza, conseguir encontrar soluções para o seu futuro. E por isso, assim estamos. Obrigado. Obrigada.
Passava a palavra ao José Macedo Carvalho. Obrigado. Obrigado para já pela arquitetura ter uma casa deste tipo, não é? E isso faz-me lembrar que me sinto, e já vou explicar porquê, um bocadinho mais à frente, sinto-me mais visitante até do que hóspede, segundo Derrida, na medida em que, de alguma maneira, venho desarrumar a casa, porque, quer dizer, o meu ensaio não é um ensaio que glamoriza a arquitetura ou que, digamos, sublinha as suas qualidades, mas é um ensaio, penso eu, realista, não é? E de um realismo talvez sem heroísmo, digamos, como Courbet diria, não é? O que é que eu gostava de acrescentar aqui era que este é um ensaio crítico, por um lado, por outro lado, poético, não é? Mas é esta ideia de que também parte da ideia derridiana de que a poesia deve ser breve e elíptica, por vocação, portanto, são traços, são vestígios de uma totalidade, provavelmente sempre por cumprir. E essa também, o que eu gostaria de sublinhar é esta ideia também de que a fotografia, e ao mesmo tempo também, porque ensino fotografia da Universidade de Coimbra há alguns anos, aos arquitetos e aos designers, e portanto, a evidência de que a fotografia é um dispositivo para ler a arquitetura, muitas vezes não da forma mais realista, nem da forma mais autêntica, não é? Mas essa é a instrumentalização que muitas das disciplinas fazem de outras disciplinas, isso é inevitável, não é? Mas dizia eu que esta ideia de que gostaria que encarássemos este portfólio, este ensaio, como se fosse um atlas também por cumprir, mas um atlas como um dispositivo para ler o mundo através das imagens, não é? E, portanto, sublinhando o seu caráter provisório, movente, digamos, sempre em possibilidade de se reatualizar. E o Atlas, neste caso eu escolho a figura do Atlas, exatamente por oposição ao quadro único, à imagem única, não é? Que é de certo modo aqui que a fotografia também se cumpre, de alguma maneira, não é? A partir da perda da imagem absoluta, não é? E, portanto, da sua proliferação, não é? E, portanto, é desta forma que eu encaro estas imagens, como vestígios. Como é que elas são organizadas? No fundo, são organizadas a partir daquilo que um historiador alemão chamou a lei da boa vizinhança, não é? E, portanto, estas relações que se criam entre si e que muitas vezes não são dependentes da arquitetura, mas sim do próprio espaço de representação que temos em cada imagem. Por último, eu diria que a constatação de que, como Bernardo Pinto Almeida também já escreveu, a constatação de que a fotografia pode ser o lugar de todas as imagens, não é? E também é um lugar de liberdade, não é? E por isso eu agradeço também muito ao Jorge e à Ana terem arriscado convidar para fazer um ensaio sobre a celebração e terem-me dado essa liberdade. Na verdade, é quase uma tautologia, mas enfim, estamos a viver a liberdade e, portanto, deram-me essa liberdade de encontrar no meu acervo, no meu portfólio, algumas destas imagens que são a que eu dei o título de 10/50, porque na verdade são 10 imagens, podiam ser 50, mas 10 sobre 50, com o subtítulo de passagens. Esta ideia de passagens também resulta numa visão crítica que alguma da fotografia contemporânea tem feito sobre o espaço da arquitetura e, essencialmente, até sobre o urbanismo, não é? Já agora fazer aqui só um rodapé, recomendo vivamente a exposição que há 3 dias ou 4 inaugurou no MAT, em Lisboa, do Jeff Wall, que é realmente um dos fundadores da fotografia contemporânea e tem uma visão muito crítica e realista sobre o espaço público, enfim, sobre a arquitetura, sobre o no man's land, sobre todos os lugares que estão sempre em dinâmica com a arquitetura e com o urbanismo e, portanto, com a forma como as pessoas o habitam, não é? Portanto, o que eu diria é que
interesso-me muito, quando fotografo o espaço público, interessa-me muito estes pequenos lugares, o que eu chamo de passagens ou lugares intersticiais, onde, ora, o urbanismo e a arquitetura não se cumprem ou ainda estão por cumprir. E, portanto, quando virem algumas dessas imagens, eu acho que vão entender melhor isso, em alguns desses lugares. São lugares muitas vezes esquecidos, são lugares que, de tanto os vermos, os esquecemos, não é? E, portanto, são sempre, do meu ponto de vista, lugares de liberdade. Quer dizer, lugares de liberdade para o gesto humano, para o caminho, para o caminhar, para o... muitos deles são atalhos, não é? São shortcuts, não é? E são muitas vezes esses atalhos que, de alguma maneira, também nos trazem esta sensação de que, apesar da arquitetura, apesar do urbanismo, não é? Nós fazemos atalhos, quer dizer, criamos pequenos novos caminhos e, portanto, ao mesmo tempo são lugares, ou são, digamos, construções de liberdade, de gestos de liberdade. Só para terminar, na verdade, o portfólio acaba de forma intencional com uma leitura de um texto muito antigo do Michel Foucault sobre os outros espaços e parece-me que é importante esta ideia aqui sobre a ideia de utopia, ou melhor, sobre a versão concreta, segundo Foucault, da utopia, que podem ser as heterotopias, sendo que o navio é, por excelência, não é? O navio é, por excelência, o lugar onde pontualmente a utopia se concretiza. Não é? E, portanto, parece-me que, quer dizer, inconscientemente, essa foi a última imagem que eu escolhi. Quer dizer, não foi bem inconscientemente, foi subliminarmente, parece-me, não é? Mas me parece também importante esta ideia de que ficarmos com esta ideia no horizonte, não é? De que realmente há espaços, há lugar para a utopia, não é? Pontualmente. E o navio e outras estruturas apontadas por Foucault podem ser uma saída para a alegria e para a liberdade. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu fazia aqui uma rápida síntese. Como foram percebendo, nós, um pouco cansados da arquitetura e dos 500 projetos que vimos e dos 400 desenhos que estão patentes ali na galeria, enfim, cansados com muita paixão pela arquitetura, quisemos trazer para o catálogo, para o livro, um conjunto de ensaístas que tivemos aqui a ouvir. O David Attenborough, se percebeu, talvez não muito bem, mas é um ensaio sobre a questão do espaço público em democracia, a partir da obra do Cisa. O José Macestre de Carvalho, como se percebeu, é um ensaio visual sobre lugares rarefeitos não arquitetónicos, contra a arquitetura. A Dulce Maria Cardoso é uma romancista, como sabem, tem um texto notável sobre os temas do retorno e da questão colonial. Raquel Lima tem um texto que é um poema. O embaixador Francisco Seixas da Costa, como se percebe muito bem e cumpriu escrupulosamente a nossa encomenda, como é que se vê de fora Portugal? Como é que o Francisco esteve em todo lado no mundo, praticamente, e conhece muito bem exatamente qual é a percepção do outro sobre nós. E a Marta Bogea, não é? A Marta Bogea, que está aqui, vindo de São Paulo, está aqui no centro disto tudo, não é? Que é quase como nós irmos... como irmos para o Rio de Janeiro como centro do Império, não é? E é um gesto também de liberdade, quer dizer, de liberdade entre nós e de liberdade simples, não é uma liberdade difícil, é uma liberdade simples.
E, portanto, nós o que fazemos é aquilo que os arquitetos, na verdade, ambicionam muitas vezes fazer, que é trazer de fora, trazer os outros, trazer os filósofos, trazer os diplomatas, trazer os artistas, trazer os ensaístas, trazer os poetas. E isso é um gesto que eu aqui interpelava talvez diretamente o Francisco, é um gesto que é difícil. Nós temos dificuldade na Casa da Arquitetura, no âmbito desta exposição, em trazer gente da política ou gente de outras áreas disciplinares, porque geralmente há um certo susto, como se os arquitetos fossem, e somos um bocado, uma espécie de tribo com o seu próprio jargão, com a sua própria conversa, que é difícil de entrar, e por isso eu fico muito satisfeito de ver aqui não só o Maceiras Carvalho, como o Francisco, e queria-lhe também fazer a seguinte provocação. Eu acho que um diplomata tem que ser ou muito distraído ou hiperlúcido, porque aguentar com a percepção pública de Portugal em França ou no Brasil, ou nas Nações Unidas, essa fragilidade, que eu acho que é um termo que se calhar não substitui por nenhum, não é? A fragilidade portuguesa, mas que depois tem esta possibilidade de criar uma surpresa, não é? E sem qualquer tipo de me estar a vangloriar, acho que o mérito é todo da Casa da Arquitetura. A Casa da Arquitetura é uma dessas surpresas, que de repente a fragilidade vira qualquer coisa que é pouco expectável, não é? E a nossa contribuição nas 50 obras e naquele espaço e naquelas maquetes é uma tentativa de passar da fragilidade para a surpresa. Porque Portugal, volto a dizer, Portugal tem uma imagem, digamos, tinha uma imagem relativamente estática, tinha uma imagem de uma certa dignidade como velho país, mas as surpresas todas estavam no passado. Isto é, nós, a certa altura, demos novos mundos ao mundo e, a certa altura, demos novos mundos a nós próprios, fugindo para o mundo e imigrando para o mundo. E Portugal entrou em declínio depois da independência do Brasil, vamos ser claros, e esse declínio criou-lhe uma imagem exterior de grande dependência, nomeadamente relativamente ao Reino Unido. Vale a pena lembrá-lo, todo o século XIX e mesmo o século XX, praticamente até a nossa entrada nas instituições europeias. E, portanto, as imagens que vêm de Portugal são residuais. Há toda aquela imagem do tempo da ditadura, que é mais ou menos estabilizada, de um país que ficou naquele limbo no final da Segunda Guerra Mundial e que na Guerra Fria foi cooptado, e eu explico isso no texto, foi cooptado, no fundo, pelas democracias de que não fazia parte, de cujo grupo não fazia parte, porque dava jeito no plano da geopolítica mundial. E aquilo que vem de Portugal é sempre muito residual. E mais do que isso, é residual e é muito clássico numa certa imagem. E, portanto, o 25 de Abril é a surpresa para toda a gente no mundo, é a nova imagem de Portugal. Agora, o que não se estava provavelmente à espera é que essa imagem se decantasse depois em projetos e em propostas que são, digamos, muito avançadas relativamente ao que estava à espera. Há bocado o Jorge estava a falar do Eduardo Prado Coelho e da Ana Salazar e daquele tempo de Lisboa e dessa mudança de Lisboa. É essa mudança que é o bairro alto, é o frágil, é todo aquele tempo que, no fundo, também faz parte de um novo Portugal, que sai muito rapidamente cá para fora, que é absorvido por quem nos visita e que surpreende e que continua a surpreender-se com isso, e no qual a arquitetura tem, de facto, esse aspecto vanguardista. Porque o que é que há mais de Portugal no plano internacional que possa fazer a diferença? Saramago, um prémio Nobel. A arquitetura é talvez das coisas mais surpreendentes para o mundo. E vamos ser claros, para um mundo que não tem de nós, digamos, uma imagem muito evidente, nós não somos dos países mais ricos do mundo, antes pelo contrário, o surgimento de uma área como a arquitetura, como uma cara de Portugal, é um elemento fundamental. É um elemento fundamental para o nosso prestígio e para a nossa reputação no quadro mundial. Não vale a pena sobre isto ter qualquer ilusão. Isto é verdade.
A arquitetura portuguesa fez muito pela imagem de Portugal ao longo dos últimos anos e fez muito pela imagem deste Portugal moderno e deste Portugal contemporâneo que estamos a viver. E por isso mesmo, eu acho que, da mesma maneira que no passado nós tínhamos a imagem do Portugal que imigrava, e provavelmente a imagem do Portugal que hoje imigra é diferente e vai mudar a imagem de Portugal. O imigrante português hoje vai dar de Portugal uma imagem completamente diferente do imigrante anterior. Um país que imigra por razões económicas, isto às vezes não é bonito dizê-lo e politicamente correto dizê-lo, mas é um país que não se prestigia. Se as pessoas não foram capazes de criar condições para que a vida das pessoas aqui funcionasse de uma forma razoável, e a menos que haja uma vontade de sair por uma questão de tentar encontrar e novas ambições, mas as pessoas, um país que sistematicamente e nos vários ciclos políticos imigra, é um país que tem algum problema relativamente à sua capacidade de gestão. E isso, hoje em dia, na realidade, tendo em conta a qualidade daquilo que é a nossa imigração, vai mudar a imagem de Portugal no exterior. Isso, e somado a coisas como estas, acho que estamos no bom caminho, apesar de tudo. Muito obrigada. Eu gostava de dar um passinho atrás e falar-vos deste belíssimo objeto que está aqui na minha mão e, novamente, porque não é demais, reagradecer à Ana Rezende, ao João Castro, com esta coisa de ser Thai, a gente às vezes baralha-se, à Eunice Bastos e à Rita Constante, que são a equipa deles, que fizeram este magnífico trabalho que têm em mãos, e renovar e sublinhar, porque também não é demais, a coordenação editorial fantástica e super atenta do Nuno Martins, do Miguel Roio e do Fernando Serapião, que é o editor responsável pela equipa. E já abrimos um bocadinho a ponta do véu com as comunicações dos 4 dos 6 ensaístas que nos ajudaram a pensar para fora da arquitetura, como dizia o Jorge, e há uma série de aspectos muito bonitos naquilo que a Marta escreveu, e se calhar gostava um bocadinho de partir por aí, para dizer que é com imensa felicidade que lançamos hoje, um dia depois dos 51 anos do 25 de Abril, com cravos e papoilas e livros na mão, a democracia. E, portanto, dizer ao Nuno Sampaio que, apesar do livro não ter estado pronto na inauguração, é fantástico podermos usá-lo como uma forma de celebrar também a cultura e a possibilidade de diálogo e de construção de pontos uns com os outros, e por isso é que estamos cá todos, e por isso é que também é tão bom partilhar o palco com não-arquitetos e saber que na plateia também estão muitos não-arquitetos. E também é a partir da belíssima entrada que a Marta nos trouxe, com uma coisa que a Dulce Maria Cardoso também escreve no texto. Eu vou só fazer assim uns spoilers para vocês ficarem interessados por esta última parte, eu já agora vou abri-lo, que é esta zona colorida do livro em que estão os ensaios fotográficos, poéticos, literários dos nossos convidados, e para encontrarem também no livro, além de uma estrutura que segue muito próxima da exposição, encontrarem também mais elementos e mais desenhos e mais fotografias do que aquelas que nós fomos capazes de pôr naquelas mesas, particularmente porque também, como já vos dissemos lá em cima na visita guiada, trabalhamos com todo o material que existia, maquetes, desenhos, e portanto não produzimos nada de novo para a exposição, é absolutamente has found. E por isso era muito importante falar-vos do objeto livro, que é mais do que um catálogo, e particularmente porque estas palavras tão doces, e que a Dulce Maria Cardoso a certa altura diz que é importante olhar com olhos de sentir, que eu acho que foi o que a Marta Magé partilhou hoje connosco, e por isso é que achei tão simpática e tão bonita a hipótese de podermos começar com música e com literatura. Falta-nos aqui um ensaio do Chico, nós bem queríamos, mas não aconteceu ainda desta vez. Mas temos o Chico Buarque aqui no livro, que é uma coisa que também nos deixa particularmente felizes. E depois deste lado muito doce da Marta, senti, quer na intervenção do Sr. Embaixador Francisco, quer no fotógrafo Maceiros de Carvalho, aqui connosco, um lado um pouco que pode ser lido como uma visão de alguma fragilidade, de alguma crítica, de uma ideia de um país que ainda tem uma visão velha lá fora, e que é quase simultaneamente interessante, porque pensamos nesta ideia de pluralidade e de vozes que complementam o mesmo discurso,
com a tal celebração que fazemos. E por isso o que se alinha também com o facto de termos dito que a exposição seria o que faz falta na relação com a música do Zeca Afonso e que não seria um que faz falta pontuado. Ou seja, não é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma frase que é deixada em aberto precisamente para podermos todos juntos pensarmos sobre o assunto. Eu tinha aqui algumas provocações, mas porque também gostava que a conversa pudesse rodar e eventualmente também pudessem colocar questões, e a partir de uma ideia que a Dulce Maria Cardoso diz no seu livro, que o questionamento da realidade exige espíritos analíticos ou inquietos, raros de existir, difíceis de despertar, e porque normalmente existimos distraídos dentro do funcionamento das coisas. E é uma chamada, ou é um dos certos do belíssimo texto da Dulce Maria Cardoso, que me deixou muito surpresa e simultaneamente muito otimista relativamente ao papel desta leitura crítica que como o José Gil também diz num dos textos da Campânula, de facto para imaginarmos o futuro só temos o passado, mas refletindo sobre esse passado, e se calhar começava com uma provocação, outra provocação ao Sr. Embaixador, que acaba o seu texto dizendo o país teria mudado imenso, tivesse ou não acontecido a Revolução de Abril. E é até provável que o sonho de Salgueiro Maia, ao sair de Santarém, não tenha sido totalmente cumprido. Pela nossa idiosincrasia nacional, todos tínhamos a certeza de que nunca estaríamos à altura da nossa própria ambição. E a Agostina Bessa Luís, lá em cima, na Campânula, diz: o delicado problema que desde o início perturbou aqueles que em infalível precisão agiram no 25 de Abril, continua por resolver. O que significa a Revolução Portuguesa? Dizer que foi uma opção que alterou o curso da nossa história não explica nada. É assim, Portugal teria mudado se não houvesse o 25 de Abril. Isto é, não havia 25 de Abril, havia 25 de Maio ou 25 de Junho. Portugal, os 50 anos, nós teríamos 50 anos a seguir, e eu acho sempre que esta história contrafactual é de facto interessante de se fazer, mas na realidade outra coisa teria acontecido, as coisas teriam mudado. A sensação que eu tenho é que também as próprias ambições, e aí fala-se das ambições. Em primeiro lugar, as ambições no 25 de Abril eram muito difusas. A ambição era pôr fim ao regime anterior. Aliás, é esse o segredo do 25 de Abril. Foi a única possibilidade de juntar pessoas tão diferentes como aquelas que estiveram no 25 de Abril, de Spínola, Otelo e outros. Tudo isso faz com que o 25 de Abril tenha sido uma conjugação de vontades para derrubar a ditadura. O 1º de maio de 74 é o último momento de grande equívoco nacional, porque no dia 2 de maio de 74 as pessoas já começaram a ficar divididas, como é normal em qualquer sociedade democrática, porque cada um tem os seus projetos e o seu futuro. E por isso mesmo, a sensação que eu tenho é que a mudança do 25 de Abril vai-se processando por aquilo que foram os grandes choques internos que se deram ao longo de 75, 76 em particular, e as pessoas foram reformulando os seus próprios projetos. Agora, a sociedade portuguesa, imaginemos que não tinha havido um 25 de Abril com ruptura e tinha havido uma transição à espanhola. A sociedade espanhola também mudou do franquismo para o que é hoje e, portanto, as coisas teriam tido uma evolução diferente. A sensação que eu tenho é que nós fomos adequando as nossas ambições e fomos-las reformulando. Provavelmente, muitos de nós, é o meu caso, tínhamos ideias bastante mais avançadas, para utilizar uma expressão que o meu pai utilizava para algumas pessoas de Vila Real, pessoas de ideias avançadas. Tínhamos ideias bastante mais avançadas do que as que temos hoje, estamos mais recuados, para utilizar também outra expressão, estamos mais recuados relativamente a isso, mas isso também tem a ver com o que eu falo no texto, que é uma certa acomodação e uma certa compatibilização de ambições e expectativas. Provavelmente, quando agora se diz falta cumprir Abril, não falta nada cumprir Abril. Abril é isto. Abril é estarmos nós aqui todos a discutir com total liberdade e sem medo de ser presos à saída. E isso é que é cumprir, isso é que é Abril. Era isto que se queria.
se uns votam de um lado e outros votam no outro, isto é para onde aponta a maioria. E isso é a grande vantagem do que se passou no dia 25 de abril de 74 e, mais do que isso, daquilo que se decantou ao longo destes 50 anos, em que todos, não estando todos no mesmo barco, e não estamos todos no mesmo barco e cada um está a puxar para o seu lado, mas o saldo global é o caminho para onde vamos. E é assim que estamos. E não me parece nada, contrariamente a algumas visões catastrofistas por aí andam, que estejamos mal. Peço imensa desculpa, mas os comboios podem chegar atrasados, mas nós não podemos chegar atrasados aos comboios. Muito obrigado. Bom, eu não sei se... Vamos lá. Eu gostava de abrir um pouco a discussão a quem está na plateia, quem tem algum comentário a fazer. A Marta só falou do púlpito, também tem direito a falar aqui da cadeira. Não sei se alguma das questões que foram colocadas aqui também te... Mas, de qualquer forma, eu gostava muito que pudessem interpelar a mesa ou fazer um ponto de ordem ou seja o que for. Serão bem-vindos. Sem medo, que não há pila lá fora à nossa espera. Força, Marta. Quebra o gelo. Primeiro, explicar a emoção do batalha. A gente é treinado a falar com um aspecto controlado. Mas, às vezes, a emoção flagra a gente e não dá para disfarçar. E por que a emoção do batalha? Porque é encontrar um lugar que é sempre o mesmo, só que é completamente outro. E um edifício que foi afrontado na origem e que pode ser, de uma maneira quase inesperada, recuperado, não no sentido nostálgico de um passado, mas porque no presente ele é valioso. E porque no presente ele justifica uma ação de gestão daquilo que os autores chamam de um farol para a cidade. Olhar aquele edifício que se abre como uma caixa de luz e de transparência mirante, quando, na verdade, o programa dele é um programa normalmente mais introspectivo, porque ele é uma caixa que acolhe outras paisagens. Essa relação, e eu visitei em obras com o Luiz Urbano, na companhia do Sérgio e o Jorge aparecendo, e hoje pude voltar. Ele é o que fecha o texto que eu escrevi. Naquele momento, visitando a distância, porque estive em 22 em obras, e quando eu escrevi o texto, ele ainda não tinha sido por mim experienciado. Eu queria comentar desse lugar em que o miolo do tempo ocorre e que não tem nada a ver com a linearidade do tempo. E talvez a Escola Dom Diniz, das obras da exposição, traga também essa potência. É um projeto do Bagordon que está sendo visitado hoje. Não escolhi à toa, em Lisboa. Talvez alguns tivessem estado lá. E é uma escola pública que se renova por um miolo, um órgão novo, na mesma condição de um cromatismo de paredes brancas, mas uma outra verticalidade, portanto, vibrante, de intensidade, com uma outra configuração que vai produzir caminhos outros por dentro e de articulação naquilo que eram edifícios, de certa forma, em blocos mais ou menos isolados. Um pouco para dizer, a curiosidade de mundo, desde as paisagens técnico-poéticas que nos ajudam a fabular mundos, é também aquilo que nos devolve a condição de olhar para a nossa própria área, aquilo que nos anima e atiça a pensar no próprio fazer da arquitetura como uma linguagem técnico-poética que pode vir a ser aquilo que nos convoca no mundo, né? Então, acho que era um pouco isso. Marta, eu queria fazer uma pergunta, não sei se há alguma já, nós temos que fechar daqui a um bocadinho. Como é que, no pátio do Caramelo, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, que é um sítio grande, num campus grande, numa cidade grande, como é que se pensa a arquitetura portuguesa? Como é que se vê a arquitetura portuguesa? Difícil falar por todos, posso falar por mim, talvez por alguns de nós. Eu sei que isso tem a ver com várias gerações. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. E
historicamente, tem a ver com o interesse mútuo entre Lúcio Costa e Távora, que tem sido atualmente muito estudado, né, no Brasil e aqui. Mas, sobretudo, há alguma coisa naquilo que nos ensinou, nós brasileiros, e antes de chegar à faculdade do Artigas, né, a Faculdade de Arquitetura, onde hoje é o meu cotidiano, que está na sagacidade das cidades portuguesas, dos pequenos largos, dos deslocamentos em que as pontes não são só travessias, mas recebem uma espécie de pausa desejável. O caminho é um caminho de atrito e não de pura fluidez, num atrito oportuno, que faz com que, não só nos termos específicos do estudo da arquitetura, mas na experiência dos espaços, a partir de Ouro Preto, a partir de Salvador, a partir do Rio de Janeiro, muito mais do que São Paulo, que é uma cidade que tem feição de natureza moderna, nós aprendemos a reconhecer como um valor público no desejo de lugar onde todos estaremos juntos, quando saímos das nossas casas, dos nossos cantos. E talvez, na cidade dura de São Paulo, muito desafiada a uma construção veloz e de substituição recorrente da sua feição, a FAUSP, imaginada pelo Artigas, fabulada por ele e pela equipe, constituída como um salão, praça, caramelo, também resguardado, traz alguma coisa de largo. Ela é, sim, a grande praça cívica, no sentido do corpo edificado, mas, no meu entendimento, ela é também aquilo que os pequenos recantos que os largos fazem, trazem para nós, sobretudo nós que ficamos ali, frequentando, muitas vezes, aquele lugar. Bom, uma outra oportunidade para fazer uma pergunta. Não sei se o Nuno Sampaio quer encerrar a sessão. Okay. Muito obrigado a todos, então, pela vossa presença. Muito obrigada. Foi um prazer.